Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer a live do presidente. Aqui hoje acontecendo de novo problemas técnicos. Não tive tempo nem de conversar com a analista, nem com a Ana antes. Vamos entrar aqui direto. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos no mês aqui para falar sobre a saúde mental da mulher. Estou aqui com 3 telas de novo na minha frente. Aí já sabem que quando eu estiver abaixando a cabeça aqui, olhando para ver como é que estão as coisas. E breve a gente vai resolver essas questões técnicas, vai entrar sempre no horário. Bom, essa é a live do presidente, especial mês da mulher. Eu estou aqui com Annalice Gigliotti. Nós vamos falar com ela e com a Ana Cecília Marques. São 2 craques da área da dependência química. Nós vamos falar sobre o impacto das drogas nas mulheres. Bom, amanhã nós temos uma notícia péssima, né? Que o STF pautou para continuar aquela liberação das drogas, entre aspas, para uso próprio, e liberação também, entre aspas, porque se decidirem amanhã, provavelmente vão decidir uma quantidade específica de drogas que você vai poder portar, que você vai poder usar diariamente. Queria começar com a Ana. O que é que você acha disso, Ana? Como é que isso pode ser para a nossa população, para nossas mulheres que possam ter essa situação, tanto como mães, quanto usuárias de substâncias? Bom, boa noite, obrigada pelo convite, prazer estar com a Annalice com você. Os países que têm uma política de drogas, eu acho que é um processo e eles vão se regulamentando diante das mudanças. Mas para o Brasil, isso vai ser um desastre, né? Eu acredito que o impacto, obviamente, vai atingir principalmente os grupos vulneráveis, né? E aí estão as mulheres, estão os jovens, né, os adolescentes, até as crianças, porque se usa cada vez mais cedo e múltiplas substâncias, esse é o perfil do Brasil, e nós vamos ter que pagar uma conta muito alta, que é esse impacto, todas as consequências que já são muito estudadas, né? Então, eu não concordo com isso, eu acho que não é o momento, né? Fizemos até um enorme documento que vai ser lido amanhã por um dos ministros que ainda não se posicionou. E vou rezar. Ana Cecília, muito obrigado pela participação, obrigado pela sua comunicação. Annalice, 2 que eu adoro, essas 2 mulheres. As Anas. Annalice, o que você pensa sobre isso? Então, eu concordo com a Ana Cecília, né? A gente tem vários países regulamentando, inclusive legalizando o uso de maconha especificamente. Você vê, nos Estados Unidos, a gente... tive alguns meses em Nova York, há menos de um ano, estava lá, cheiro de maconha no meio da rua, enfim, em vários estados americanos está legalizado. Nos Estados Unidos, descriminalizado há mais tempo, objetivamente, que é o caso, né, de uma descriminalização com a regulação do porte, de quantidade de porte de substância. Mas eu acho que o problema é que a gente está imitando esses países, sendo diferente deles. Eu acho que o único problema é esse. Eu acho que o Brasil se pauta muito, particularmente pelos Estados Unidos, pela proximidade, enfim. Mas existe um risco nisso, eu acho que esse risco precisa ser endereçado, sabe? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente sabe que com a legalização houve um aumento de consumo entre adultos e eventualmente também entre adolescentes em alguns países, e de fato os adolescentes são uma população extremamente vulnerável pelo risco de dependência, mas a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, porque a gente não sabe até que ponto isso vai ser seguido e qual é o futuro. A questão, para mim, não é só a descriminalização, é a legalização no futuro, que é um caminho, né? É uma pauta.
Perfeito. E a Ana Cecília, o que aconteceu agora no Oregon? Você está sabendo o que aconteceu agora no Oregon? Bom, eles estão... Analista Ana Cecília, as Anas. Então, eles estão revendo as leis, né? Essas leis que flexibilizaram o consumo, né? Porque o impacto está saindo do controle, né? Eles não esperavam muitas das consequências dessas leis totalmente flexíveis em relação às drogas, e eles estão querendo rever e voltar atrás, inclusive, em relação a isso. E eu acho que é isso que deve acontecer na maioria desses países. Por quê? Porque exige... O fenômeno das drogas é um fenômeno multifatorial. Eu não vejo uma cultura controlando todos esses fatores de risco, as especificidades desses grupos que a gente está falando, vai falar das mulheres. Então, eu acho que vai acontecer com todo mundo. Nós vamos ter essa passagem ruim, flexibilizar, para depois ter que voltar a ser rígido em determinadas questões, tá? Porque é o impacto, né? O impacto. Sabe uma coisa... Perdão. Fala. Desculpa te interromper, termina, por favor, Ana Cecília. Eu fui mal educada com você. Não, já falei. Pode caminhar dela. Sabe que a Cecília está falando aí, e você sabe que eu sou oriunda do tabaco, né? Assim, eu ingressei no mundo das drogas pelo tabaco. E eu participei muito de toda essa mudança de política pública em relação ao tabaco. Fumava-se no meio da rua, fumava-se em aviões, fumava-se dentro de elevador. Eu fumei dentro de elevador, enfim. E mudou totalmente essa política. E o Brasil, por exemplo, teve uma redução absurda na prevalência de tabagismo. E o mundo inteiro está com menos fumantes do que antes. A exceção de Índia, Congo e outros países que não tiveram tamanha redução. Eu estou falando isso porque eu vejo nessa questão da maconha um movimento contrário. Na verdade, assim, a gente não sabe exatamente quais serão as consequências desse movimento pró-legalização, não sabe mesmo, mas assim, o que a gente pode esperar é que venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com o tabaco, né? Um aumento importante na prevalência e com isso aumento da consequência, aumento de crises psicóticas, câncer, enfisema e outras, porque a gente fala de maconha, a gente pensa em cognição, né? E psicose, mas não é só isso, né? Existem muitas doenças. Eu me lembro de uma paciente que eu tive que veio para mim para parar de fumar e morreu de enfisema por causa da maconha. Engraçado, né? Mas é isso. Olha que doideira. Muito bem. Pois amanhã, então, continuaremos nessa luta. A ABP e o Conselho Federal de Medicina soltou agora à noite uma nota conjunta para o STF e para a população brasileira. Amanhã levaremos essa nota também aos senadores da República, tentando pedir para que essa discussão seja pautada pelo Legislativo, jamais pelo Judiciário. O Legislativo já voltou por 2 vezes sobre esse tema, sobre esse assunto, e negou isso, não permitiu, através de 2 leis que foram votadas e aprovadas lá no Legislativo e depois aprovada também pelo Executivo, e não tem sentido querer legislar aí pelo Judiciário, fica bastante estranho. Muito esquisito, né, que o Judiciário legisle uma questão que é tão grave, tão importante, e que a população brasileira já disse que não quer que ocorra. Muito bem, a pergunta para as duas. O uso de drogas afeta a saúde mental das mulheres em comparação com os homens. Existem diferenças? Quer falar? É a mais nova ou a mais velha? Pode começar, Cecília. Você tem posto? Tem posto. Bom, sem a menor dúvida, é diferente em relação aos homens, né? A gente tem algumas reações que são muito específicas
Uma delas é ligada a um processo inflamatório bastante importante, por exemplo, do etanol e os neuroesteroides. Uma outra resposta bem específica em relação à mulher é que a prevalência da mulher em determinados de ter transtornos mentais, como depressão, ansiedade, mesmo transtornos do impulso, é maior que a do homem, e as drogas incidem nesses locais, no cérebro, e vão tornar essa gravidade muito maior. Então, é diferente, sim. Tem outras questões que são metabólicas, né? Que influenciam o cérebro também, né? Então, essa inflamação muito importante da reação do álcool, que é mais estudada com os neuroesteroides, vai causar uma inflamação crônica e os processos demenciais precoces. E a mulher tem um adoecimento precoce relacionado a drogas comparado ao homem. Então, tudo dela vai ser mais grave antes, né? Num momento que ela estaria produtiva, cuidando da prole, né? E aí esse impacto, olha, isso é muito difícil de medir, né? O impacto de uma mãe que agrava os transtornos mentais, aí que ela cuida dessa família, né? Dos filhos, né? E aí essa cascata que vem depois e qual vai ser esse impacto nas várias gerações. Tá? Eu não vejo nenhum benefício da mulherada fazer de conta que é igual ao homem e querer imitar esse padrão, porque nós não temos esse padrão físico do cromossomo, do núcleo das células. Nós vamos adoecer antes e gravemente. Tá? Então, vai agravar tudo. Perfeito. Analice? Eu vejo que onde a saúde mental da mulher se diferencia, os impactos na saúde mental da mulher se diferenciam em relação aos impactos na saúde mental do homem, tem uma relação muito grande com o fato de ser mulher, obviamente, né? Então, por exemplo, a gente tem diversos eventos que podem exemplificar isso. A droga de escolha das mulheres é diferente da droga de escolha dos homens. E, nesse sentido, as drogas de escolha, né? As mulheres escolhem mais as drogas lícitas e os homens escolhem mais as drogas ilícitas. Mulheres estão começando a se equiparar em relação ao álcool, como a Ana Cecília falou, mas elas usam muito mais benzodiazepínico, é a droga que elas mais usam. Então, nesse sentido, o impacto vai ser maior na direção da droga que ela está usando. Não somente porque ela tem uma vulnerabilidade maior à depressão, por exemplo, e à ansiedade, estresse, a gente sabe que as mulheres têm mais isso, mas também porque isso depende da droga que elas estão usando, né? Então, assim, a prevalência de psicose relacionada à maconha vai ser maior em homens do que em mulheres e outras situações, né? Então é isso. Eu queria só pôr uma coisinha que eu acho que acaba temperando um pouco mais essa questão das diferenças, né? Nós estamos muito desprotegidas em relação a tudo, todas as doenças, né? Nós não temos uma política de saúde que cuide dessas especificidades. Então, a mulher nunca vai chegar buscando um tratamento tranquilamente, né? Vamos falar do estigma, vamos ficar 1 hora falando de estigma, mas o impacto maior é ele mesmo, né? Depois vem as vulnerabilidades, mas qual é o tratamento que é especial para a mulher? Qual é o tratamento que vai levar em conta tudo isso? Não existe. Os filhos, né? Lógico, por mais que ela queira, né, buscar ajuda, digamos assim, ela ainda está mais grave, precocemente, etc., mais deprimida, enfim, onde que ela vai buscar esse tratamento que vai cuidar do transtorno de ansiedade dela, que agora virou um transtorno que vira e mexe tem um episódio de pânico misturado? É muito complicado, sabe? Então, eu acho que essa falta de uma política que leve em conta essas diferenças, já muito estudadas,
né? Nós temos capítulos sobre isso, né? E aí faríamos mais pesquisas e garantiríamos mais política, né? Isso está muito longe de acontecer. Eu vou pegar um pouquinho carona Desculpa, Antônio Geraldo, posso terminar rapidinho? Claro. Só para pegar carona nisso, política de tratamento também, né, Cecília? Porque aonde que tem tanto tratamento para mulher, né? Assim, tem alcoólicos anônimos especificamente para mulheres, aí numa associação Corujão, né? Mas é isso, alcoólicos anônimos para mulheres na seção Corujão. E mulheres são diferentes de homens, nós somos diferentes de homens, como você disse, e somos tratadas como tal, né? Assim, tem a questão da menstruação, começa por aí, né? A gente menstrua e porque a gente menstrua, a gente é muito diferente, né? Porque a gente ovula, a gente é muito diferente. E aí estão todas as outras diferenças, né? Prevalência de doença mental e tudo mais. Perfeito. Outra pergunta, vamos lá com a Ana. Quais são os riscos relacionados ao uso de drogas durante a gravidez e como isso pode influenciar a saúde mental da mulher e do bebê? My God. Todos. Tá? Todos. Porque sim, a mulher vai ter várias complicações não previstas pelo consumo de substâncias durante a gravidez, desde alteração da coagulação, alteração da nutrição placentária, tudo que você puder imaginar. Mas eu penso, é minha opinião, é um crime a mulher usar substâncias quando ela está gestando um filho, porque ela não sabe o que vai acontecer com esse bebê, com esse feto. Não sabe dessas alterações mentais, as mais diversas, desde síndromes gravíssimas, como a síndrome alcoólica fetal, alcoólica fetal. E desordens menores. Você não tem a síndrome como um todo, mas você vai ter alteração do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, déficit de atenção. Só vão aparecer com 7, 8 anos. Então, você tem o clássico, né, que é a gestante dependente de álcool e esse impacto aí, exemplo, como a gente já citou, a SAF. Mas você tem alterações menores, além de aumentar a chance dessa criança vir a desenvolver um transtorno por uso de substâncias na adolescência, começar a fazer uma carreira de usuário, fora o que pode acontecer na hora do parto. Uma síndrome de abstinência nesse feto, né, vai direto para uma UTI, com várias complicações respiratórias, cardiovasculares, e a mulher pode passar por tudo isso durante a gestação. Uma hipertensa gestante vai ter eclâmpsia se ela consumir substância, qualquer substância. Então, do que a gente está falando? Que isso tinha que estar no planejamento familiar. Não é? Planejamento familiar, você vai engravidar? Vai ter que ficar sem consumir substâncias, pouco, muito, não existe uso seguro de substância. Qualquer uso pode causar alguma coisa em alguma pessoa que seja vulnerável. Tá certo? É lógico que a dependência na gestação é muito mais grave. Mas se a jovem está começando uma carreira de usuário e ela fizer por uma abusadora, ela já tem um impacto. Então, planejamento familiar, vou querer ter o meu bebê, 0 substâncias de abuso durante a gestação, nenhuma. Quem que recebe essa orientação? Analice? Você sabe que o que a Ana Cecília estava dizendo, eu acho que é importante a gente discutir isso, né, Cecília? Você falou assim, é um crime uma mãe, uma gestante usar substâncias. E, de fato, é muito prejudicial ao feto. Eu concordo com isso, óbvio, né? A gente não tem que discordar. Mas eu acho que é aí também a raiz de muito estigma, né? Porque uma coisa é a mulher que abusa, né? Outra coisa é a mulher que é adicta de fato, que é dependente de fato. Então, muitas vezes ela é estigmatizada pela sociedade exatamente porque continua usando. E aí vem uma questão
que é de política pública, como você falou, de tratamento, que a mulher não procura porque se envergonha. Então é aquela coisa da mulher que bebe escondido, que usa droga escondido, que o marido não sabe, né? Porque não tem uma aceitação maior da sociedade, que está além do planejamento familiar, que eu concordo com você, mas tem uma coisa mais global do que planejamento familiar nisso, que é apoio, né? Sem dúvida, Annalise, concordo plenamente. Né? Eu fui mais catastrófica, porque eu acho que nós precisamos de uma política que mude esse cenário, que começa a abolir o estigma. Nós estamos falando de uma doença do cérebro, estamos falando de substâncias que atingem o cérebro. Estamos falando de aspirina, nem atinge o cérebro, pode dar uma regulação. Mas, veja, nós estamos falando de uma coisa que vai além mesmo. E a mulher está desprotegida e não tem esse manejo desse estigma como se a gente tivesse no século passado. Concordo plenamente. Tá? Muitas mulheres, assim, muitas mulheres eu vejo assim procurando a gente, grávidas, e essas são as felizardas que conseguem procurar culpadas e grávidas, né? Mas com muita dificuldade de parar, né? Porque tem muito pouco suporte social. Porque também tem outra coisa que diferencia mulheres de homens. Isso é curioso. E isso deveria ter um estudo maior a esse respeito, mas tem raízes que a gente consegue entender. Os homens são levados pelas mulheres para tratamento. E as mulheres são levadas por quem? Normalmente os homens são levados por as mulheres e as mães, né? Sim. Desde o movimento de temperança, né? Muito bem. Os homens são levados por duas mulheres. Isso aí. As mulheres são levadas por quem? Muito bem. Pessoal, nós temos aí embaixo aí no Instagram, vocês que estão aí, tem um coraçãozinho. Por favor, cliquem aí repetidas vezes, sem dó, para que a gente peça ao Instagram aí para mandar a nossa live para mais pessoas poderem nos acompanhar e a gente ajudar aí o maior número de pessoas. De qualquer maneira, no final essa live será salva, será dado para ela um DOI e ela vai ficar arquivada, inclusive como um artigo científico, como uma produção científica, e você vai poder acessar depois, tanto nas mídias da BP, quanto também no YouTube, ficando lá como um documento, tudo aquilo que nós estamos falando. Por isso, eu peço que as pessoas entendam que os comentários que são de responsabilidade da BP são os que são feitos pelos três que estão aqui na live. Qualquer comentário, qualquer resposta dada aí nos grupos, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram, quer seja no YouTube, não tem relação com nossos técnicos. Aqui, qualquer coisa que a Ana Cecília responder, que a Ana Alice responder, a BP tem responsabilidade técnica, porque nós sabemos com quais profissionais nós estamos falando, e eu respondo por isso, sem nenhum problema. Mas vem pelas nossas respostas e não pelo que é colocado aí no Instagram. A Tabata Luiz, ela pergunta o seguinte, e a Annalise vai adorar responder. Sobre tratamento de tabagismo na gravidez, por que não é liberado fazer adesivo de nicotina na gestante no Brasil, já que é o melhor recurso além de psicoterapia? Afirmação dela, pergunta dela. Annalise? Depois a Ana. Não é que não seja liberado, tá? O adesivo de nicotina, as terapias de reposição de nicotina, elas são como reduções de dano para gestantes, né? A nicotina, ela tem um efeito vasoconstritor e, de fato, usar nicotina na gestação pode ser perigoso para o feto, efetivamente. Pode levar a danos, seguramente, danos relacionados à saúde mental, mais especificamente. Mas, se uma gestante tem dificuldade de parar de fumar, eu não titubeio em indicar adesivo de nicotina de jeito nenhum. Eu não titubeio. Adesivo de nicotina é 100.000 vezes melhor do que fumar. Cigarro tem 4.720 substâncias químicas. O adesivo de nicotina tem uma, e a concentração de nicotina que o adesivo atinge é muito inferior à concentração do cigarro. Preferencialmente, a gente usa gomas de nicotina que atingem concentrações mais baixas e a gente pode usar pontualmente.
Mas se as gomas ou as pastilhas de nicotina não são suficientes, eu não titubeio. A pessoa está com dificuldade de parar de fumar, vamos parar com o que a gente pode, né? É melhor que continuar fumando. Ana? Não, também, eu acho isso mesmo que a Annalise falou. Cada caso é um caso, né? E a gente vai ter que optar pela melhor estratégia de tratamento disponível. Né? A lei que dá todos esses insumos de primeira linha no Brasil é uma lei muito antiga. E a gente anda por aí, nesse interior, né, todo, a gente não encontra isso disponível. Né? Então, óbvio, vamos usar, mas não tem para prescrever para essas pacientes que não teriam condição de comprar o adesivo na farmácia, né? E aí você vai usar, você vai fazer o projeto dessa paciente de acordo com a necessidade dela, né? Medindo os riscos, é isso mesmo. Agora, tem uma coisa que é importante falar, só terminando, que é a importância da terapia cognitivo-comportamental, né? Às vezes uma gestante não consegue parar de fumar com adesivo ou com goma de nicotina ou pastilha, mas ela faz isso sem um apoio psicoterápico. E o apoio psicoterápico dobra essas chances, com ou sem medicação, né? Perfeito. Lembrando então, pessoal, vamos clicar aí no coraçãozinho aí para pedir o Instagram para levar mais pessoas a essa live. Clica aí repetidamente, aí o Instagram vai entregar. Quero lembrar o que a Annalise falou, que é importantíssimo. No cigarro nós temos 4.720 substâncias. No adesivo de nicotina nós temos uma substância. Mas quando você usa a goma de mascar, você atua apenas pontualmente. Enquanto o adesivo de nicotina, você atua continuadamente. Então, lembre das outras ações que você pode ter antes, para só depois ir para o adesivo de nicotina. No nosso caso, nós estamos deixando isso aí como último ponto, é a questão mais segura aí para a grávida. Não é a melhor escolha, melhor é zero, é para organizar durante a ideia de gestação, se foi uma gestação não planejada, então correr urgentemente e buscar resolver isso para poder ter menos dano possível no bebê, que na mãe já está tendo, e vamos também tirar esses danos da mãe. Vamos lá. A Maria de Lourdes Brown pergunta o seguinte: quais os riscos de demência na mulher que usa drogas lícitas e ilícitas? Pergunta ampla, extensa, e vamos começar então com parte dela, pelo menos pela Ana Cecília, depois a Annalise, e depois eu posso comentar também. Bom, a demência, né, ela tem várias causas, né? Você pode ter uma demência vascular, você pode ter uma demência por degeneração, por doença autoimune, você pode ter demências tipo Alzheimer, né? Então, enfim, eu acho que tudo vai depender da predisposição daquela paciente. O que acontece na mulher nem é só, né, a sua predisposição, é que ela tem essa vulnerabilidade, essa sensibilidade em relação a todas as drogas, de desenvolver essas doenças crônicas não transmissíveis antes, 15 anos antes, do que o homem, por exemplo. O homem demora 20, 22 anos. A mulher pode demorar 12 só. Por quê? Por conta dessa especificidade dos hormônios femininos, dos neuroesteroides, né? Da sua capacidade de regeneração, de tolerar o processo inflamatório crônico, que é usar substância. Né? Nós estamos falando de uma pessoa que é dependente, vai fazer essa complicação por conta dessa vulnerabilidade pessoal. Né? Então, sim, elas podem ter isso até antes, começar com uma deficiência cognitiva leve, um esquecimento, né? Para depois mostrar um processo mais amplo, e aí pode ser vascular, né? Muito um capítulo, né? São as demências vasculares, pode ser autoimune e pode ser relacionada
as causas aí do Alzheimer, né, ainda sendo estudado. E a droga deixa mais grave esse processo, que já é dessa mulher. Então, eu acho que tudo pensando no nosso genoma, né? E a gente não tem como saber qual é o nosso genoma para transtornos mentais, neurológicos. A gente tem que fazer genograma, a gente tem que estudar gerações que vêm antes, ver qual é a chance da gente ter essa herdabilidade. E aí o impacto é imediato. As drogas atravessam as barreiras encefálicas e atingem neurônios, áreas dos neurônios onde estão a sede dessas doenças, onde ela pode ter uma fragilidade vascular, por exemplo. E ela vai fazer um acidente vascular cerebral e vai ter, imagina, acidente vascular cerebral, né? E vai ter uma demência vascular por conta da área que foi atingida, né? Genericamente falando. Perfeito. Alguma coisa a complementar, Annalise? Senão já vou para a próxima. Estou com uma gama de perguntas aqui. Vai indo, meu amor. Então vamos lá, vamos no bate-volta, porque tem um grupo de perguntas aqui do Facebook, do YouTube. A pergunta é o seguinte: qual é a prevalência de transtornos psiquiátricos relacionados ao uso de drogas em mulheres, Annalise? Nossa, isso depende de tanta coisa, né? É porque prevalência de transtorno psiquiátrico depende muito da droga, né? Mas o que eu posso dizer é que o transtorno psiquiátrico mais relacionado a drogas em mulheres é depressão. Isso eu posso dizer claramente. Assim, por causa da vulnerabilidade da mulher e por causa das drogas que ela escolhe, né? Então, assim, depressão intimamente relacionada ao alcoolismo. E o transtorno mental na mulher, ele pode vir antes ou depois do uso de drogas. Então, assim, tanto o álcool quanto o benzodiazepínico são drogas que são depressoras do sistema nervoso central e cujo uso está muito relacionado à depressão. Também uma característica muito clara e comum entre mulheres é o que a gente chama de alcoolismo feminino, né? Assim, é aquela mulher que tem a síndrome do ninho vazio, não está em casa, não tem mais ninguém, filhos já saíram, está sozinha, e aí começa a ficar deprimida e abusa de álcool. E, pessoalmente, acho que o tratamento de mulheres alcoolistas até é mais fácil nesse sentido, embora elas sintam muito mais fissura e muito mais, tem mais riscos de recaída, no geral, com o uso de drogas. Mas, nesse sentido, você vê claramente a depressão como um fator causador, realmente nesse sentido, nesse território, sim, e o tratamento da depressão ajuda muitíssimo a abstinência de álcool. Eu não sei se Cecília tem a mesma impressão, a mesma vivência, mas é o que eu sei. Tenho sim. O álcool é a droga do idoso, né? De preferência, né? Então, é isso aí. Para a mulher, imagina a mulher com álcool na terceira idade, né? Não vai dar aquela multa inspiradora. E tem aquela coisa do efeito telescópio, né? Por favor, fala. Eu vou só terminar isso, que assim, a mulher, ela pode não beber durante muito tempo da vida dela. De repente acontece alguma coisa, algum evento, ela começa a beber e rapidamente ela desenvolve transtorno por uso de substâncias, né? Especificamente em relação ao álcool, é um strike. Perfeito. Vamos lá. Existem explicações diferenciadas das drogas no contexto da saúde mental das mulheres em diferentes faixas etárias, Annalise? Qual é a pergunta mesmo? Existe uma explicação? Perdão? Existem implicações diferenciadas das drogas no contexto de saúde mental das mulheres em diferentes faixas etárias? Sim, existem. Especificamente, a gente tem que pensar na demência, né? Nas outras fases do desenvolvimento, na adolescência, eu vejo, é difícil porque é tudo tão amplo, né? Então é difícil da gente especificar. Mas eu vejo que num determinado período, na adolescência, início da idade da vida, no período fértil da mulher, o trauma por abuso sexual é uma coisa relevante que a gente tem que falar.
mulheres usuárias de substâncias, álcool, o que quer que seja, vivem muito trauma. E com o trauma, todo corolário de situações de estresse oxidativo, tudo isso que a Ana Cecília falou, o que facilita o desenvolvimento de milhões de outros transtornos mentais. Todos os que você pode imaginar, e a gente sabe disso, que transtornos mentais, em geral, têm no trauma uma de suas origens, né? Então, esse diferencial que não existe entre homens, tá? Trauma por abuso sexual, trauma por violência, mulheres violentadas por vários homens ao mesmo tempo, vídeos que a gente vê na internet de homens abusando de mulheres que estão alcoolizadas e desacordadas. Isso não acontece entre os homens, né? Perfeito. Também acho que assim, o adolescente, como ele é muito vulnerável, né, acho, do ponto de vista aí do desenvolvimento, ele segue um padrão cultural, né, o do grupo. Se o grupo está bebendo ou está iniciando pela bebida, pelo cigarro de tabaco, pelo cigarro de maconha, ele também vai iniciar. Ele segue e vai ter o impacto de acordo com a vulnerabilidade individual. Não dá, olha, a fórmula que determina quais foram os fatores que levaram aquele indivíduo à dependência é única. Cada um tem a sua. Tá? A gente sabe os mais, né? A gente sabe os mais prevalentes, mas cada um tem a sua. Tá? É isso aí. É uma mistureba, né? Assim, é isso que tá a questão, né? É uma mistureba de fatores ambientais, biológicos, hormonais, tudo, vulnerabilidades biológicas, do ambiente, da classe social, de absolutamente tudo. Pensei numa outra coisa a respeito de saúde mental da mulher na adolescência, que é um risco maior, penso eu, em maconha especificamente, de transtornos cognitivos, né? Quer dizer, quanto mais precoce o uso das substâncias, maior o risco cognitivo, que a Cecília já falou também, né? Ok. Tem uma pergunta que vem aqui do Instagram, achei interessante, em se tratando de gestantes adictas que utilizam cocaína e crack, o que levar em consideração ao prescrever psicofármacos? Ana? Então, ela usa crack, cocaína, enfim, cheirada, e aí você tem que tratar o transtorno que ela está apresentando. Olha, a gente tem os nossos protocolos, né, guiados pela ciência, né? Tá grávida ou não tá grávida, a mulher vai receber esse protocolo, que é o que traz melhor custo-benefício para ela. E mesmo ela gestante, aí no caso, a prescrição é o benzodiazepínico para iniciar o processo de desintoxicação, se ela quiser parar de consumir, né? Se ela decidiu que ela vai parar de consumir. E, de acordo com o que ela traz de efeitos individuais aí, né, desse uso crônico, você vai prescrever os psicofármacos que são liberados na gestação. Por último, sobra para a gente aqueles que não são, mas que a mulher precisa. Né? A Analice já falou isso, quer dizer, não é para usar, mas não tem estudo em gestante, mas é isso ou ela tem um surto psicótico por dia. Você sabe que assim, uma pergunta interessante é o seguinte: o que faz mais mal? O tratamento, o tratamento ou a síndrome de abstinência? Também tem isso, né? Assim, uma alcoolista, a gente deixa ela sentir uma síndrome de abstinência grave, porque a abstinência de álcool é grave, né? Pode ser grave, uma abstinência que mata. É uma síndrome de abstinência que mata. É uma droga lícita, mas tem uma síndrome de abstinência que mata. Então, assim, você deixa ela viver essa síndrome de abstinência que vai expor o feto, ou você trata essa síndrome? Trata. Tratar a síndrome, né? De que forma as drogas podem influenciar as condições de saúde mental pré-existentes em mulheres? Analice, pode iniciar? Total. Não tem... Total. Assim, qualquer droga influencia saúde mental de qualquer pessoa. Assim, você pode ter condições pré-existentes ou não.
Eu falo, assim, o tabaco é mais delicado, né? Mas, assim, você fuma maconha. Você fumou maconha, altera seu estado mental. No dia seguinte que você fumou, você tem uma pequena abstinência. Isso altera seu estado mental. Cigarro, tá? Cigarro, que é, assim, aquela droga que tem um efeitozinho desse tamaninho. Você está lá, você fuma, você fica mais ansioso. Você para, você fica mais deprimido, você pode ficar extremamente irritado, altera a saúde mental. Então, assim, você não precisa ter nada. Só porque você usa droga, altera a saúde mental. Se você tem, aí é um strike, como eu falo, um strike, assim, um strike tanto pela intoxicação quanto pela síndrome de abstinência. A dependência, eu estou falando, tá? Assim, a adicção. Sim. Na abstinência, né? Abstinência e na adicção. Uhum. Ana? Não, sim, torna tudo mais grave. O problema é a gravidade que vai acontecer nesses episódios. Perfeito. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é super importante e que as pessoas endereçam um pouco, ainda mais nesse momento de descriminalização, como você está falando, né? Isso diminui muito a percepção de risco em relação à maconha, né? Mas, assim, a maconha é muito prejudicial à saúde mental de bipolares. Não é só de risco de psicose, não. O uso de maconha atrapalha prognóstico, aumenta risco de desencadeamento de crises depressivas ou maníacas, o que aumenta, obviamente, risco de demência, que a gente chama de neuroprogressão em transtorno bipolar. Tudo, assim, mais internações de transtorno bipolar, entre outras, né? Assim, mas eu estou querendo falar da maconha especificamente porque existe mesmo uma percepção de que maconha não é droga. Tinha isso em relação ao cigarro, né? Hoje não tem mais. Maconha não é droga. É medicinal. É a percepção. É medicinal, é isso aí. Maconha é medicinal. Como diz o Sérgio de Paula Ramos, os adolescentes chegam com uma super interessante debaixo do braço, devotos da Santa Maria Joana, né? Eu acho maravilhoso isso. Por falar nisso, a única super interessante que não tem uma publicidade sequer nas páginas internas dela e nem na capa e contracapa é a super interessante que leva esse nome, maconha medicinal. É importante deixar claro para todos que estão nos assistindo que não existe nenhuma substância fumada que seja medicinal e que não existe nada de maconha medicinal ou cannabis medicinal. Isso é usado pelo pessoal que faz todo o marketing ligado a esta área para que você tenha uma diminuição da percepção de risco, como a Annalise falou, e tenha a sensação de que, se é até medicinal, o que tem? Não tem problema eu fumar. Ora, claro que tem problema, claro que faz mal, e é óbvio que tudo isso é feito apenas para aumentar o consumo dessas substâncias. E toda vez que você legaliza, você aumenta o consumo, porque ninguém deixa de comprar a droga no tráfico para poder comprar no legalizado, porque é muito mais barato a droga que é vendida pelo traficante, porque ela não tem imposto. Portanto, o tráfico nunca acabou, nunca vai acabar, porque você legalizou a maconha. Isso não, a venda da maconha. Isso não funciona. E no caso, igual vai votar amanhã, é interessante, porque nós não temos. Olha que interessante. Você pode portar 60 gramas de maconha. Portar 60 gramas significa portar 10 maços de cigarro de maconha. 10 maços de cigarro de maconha. Quem carrega 10 maços de cigarro comum para fumar? Ninguém. Quem fuma 10 maços de maconha? Ninguém. São 200 cigarros. Então é fora da realidade. E se fosse dentro da realidade, que fosse um maço apenas, você carregando um maço, você vai chegar e perguntar, ok, mas você comprou onde? Já que não tem legalização para a venda do produto no Brasil. Comprou no tráfico. Aí o tráfico foi produzido essa maconha onde? Já que não tem legalização para produção e plantação da maconha. Nós estamos na contramão de tudo com essa história que é o que se vota amanhã no STF. Não tem sentido algum. Pessoal, eu estou adorando.
Pode falar, Ana. Fala. Você tá precisando falar. Fica à vontade. Não, pode falar, por favor. Eu acho que, em relação à maconha especificamente, existe uma polarização, como tudo tem acontecido, polarização no mundo inteiro, né? Política, tudo. Então fica uma polarização entre os pró e os contra legalização. E a visão de quem é pró é que os que são contra são fascistas. Não, mistureba danada, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar que qualquer posição que a gente possa ter em relação à legalização e aos perigos da maconha não tem uma conotação moral, porque acaba sendo visto como uma questão moral, sabe? Eu sou contra você porque você é um maconheiro. E não é essa a situação, né? A gente está aqui para trazer ciência e falar a ciência com a melhor intenção possível, né? Que é a saúde pública. Exatamente. Lembrando ainda que Ana Alice e Ana Cecília são super especialistas no tratamento de adictos destas drogas. Teoricamente, elas estão fazendo um conflito de interesses ao contrário. Elas estão dizendo assim, não usem para não serem meus pacientes. Não usem para que não venham para meu consultório, que não venham para minha clínica, para que não me venha dar trabalho e pagar o meu trabalho. É a mesma coisa. Eu, Antônio Geraldo, sou psiquiatra, atendo de segunda a quarta, segunda a quinta, toda semana, bonitinho ali, atendendo de manhã e de tarde, e estou dizendo, não usem, porque se usar, mais dia menos dia, vai parar no nosso consultório. Além do fato de que maconha é uma substância que dá doença mental sem que a pessoa volte novamente à normalidade, que é o desencadeamento da esquizofrenia. Uma vez desencadeado um quadro de esquizofrenia, é para sempre. Não tem volta. Então, você faz uma psicose cocaínica, é uma coisa. Você faz uma psicose por maconha e você desencadeia a esquizofrenia, tchau, acabou, é para sempre. Então, aqui não tem questão de ser fascista, não ser fascista, é questão de ser médico. E um médico que tem a decência em exercer sua profissão, jamais pode chamar algo de cannabis medicinal, maconha medicinal. Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Isso é única e exclusivamente para vender um produto que não tem uso dentro da psiquiatria comprovado cientificamente. Nós não temos nenhuma substância que advém da maconha que trata qualquer doença psiquiátrica. Então, nenhuma doença psiquiátrica tem registro de uso de nenhum canabinoide para poder tratar, ser tratada por nenhum canabinoide em nenhuma agência do mundo. Nenhuma agência. O que não significa, e eu acho que é importante também colocar isso, que a gente seja contra estudar. Né? Eu, particularmente, não sou contra estudo com canabidiol, estudo para tratamento de esclerose múltipla. Eu não sou contra estudo e eu quero mais é que encontrem alguma coisa de bom nessa substância que está sendo tão estudada. Eu quero mesmo, eu torço para que possam entender, e eu acho que é uma avenida muito interessante o receptor endocannabinoide. Mas isso não significa que o canabidiol ou qualquer outra substância, mesmo que dos sintéticos para tratamento, possam ser utilizados para transtorno mental. Você, Ana Alice, não é, eu, Antônio Geraldo, também não sou. Como não fui contra quando se pesquisou no veneno da jararaca o uso para usar como antihipertensivo. Exatamente. Né? E aí está usado como antihipertensivo, e é um bom antihipertensivo que tem um nome, nós podemos citar o nome comercial, que a gente nem prescreve isso, mas que é o captopril. Então, tranquilo. Como nós temos o lagarto mexicano, onde se tirou do veneno dele, né, um hipoglicemiante, quer dizer, para diminuir, para tratar diabetes. Como nós temos aí também da planta, de onde é que sai o AS, o ácido acetil salicílico? Também de uma planta. Então, não temos nada contra isso. O que não podemos é aceitar
que seja dito que uma substância medicinal, sem ser medicinal, sem ter efeito medicinal. Última pergunta para as duas, feita pela Rosilane Silvério. O que é síndrome alcoólica fetal? Vai lá, Bom, Cecília. começo. A síndrome alcoólica fetal é um conjunto de alterações que acometem o feto de uma gestante que abusa, que é dependente de álcool, preferencialmente, e porque apresenta-se com malformações físicas, deficiência intelectual, transtornos motores, criança nasce com transtornos motores, e mesmo essa deficiência intelectual sendo leve, ela pode ter outros transtornos de aprendizagem associados, né, também incidem esses outros problemas, malformações físicas, lábio leporino, existe toda uma alteração, principalmente do fáscias da criança, estrabismo, né? Que mais Não, analisa? separação, né? Separação nuclear, alteração no nariz, eu já não me lembro mais o que é, mas reduz o tamanho do nariz e os olhos ficam mais separados, né? Esqueci. E a fenda palatina também. E a fenda palatina, essa alteração facial. Exatamente, é bem grave. Transtorno motor, deficiência intelectual e outros transtornos mentais, né? A gente pode reconhecer um paciente com síndrome alcoólica fetal, obviamente pela história de uso de álcool da mãe, mas pela faces, né? Pelas alterações faciais. Você olha... E eu acho que é uma questão desse estigma que não informa e que vai condenar essa criança. Olha isso, é o destino dessa criança, né? Usar álcool ou outra droga durante a gestação. É imprevisível. Lidando com essa imprevisibilidade. Tá? Perfeito. Então, só para resumir, para quem perguntou, que é o seguinte, a síndrome alcoólica fetal, ela é, na verdade, uma alteração que afeta o desenvolvimento do feto. E isso é causado pela exposição ao álcool durante a gravidez. Esse conjunto de sinais e sintomas dessa condição clínica, que é prevenível, poderia deixar de existir se a mãe não usasse o álcool durante a gravidez. Como foi dito logo no início pela Ana, a quantidade segura de drogas, de qualquer droga, é zero. É zero. E durante a gravidez, qual é a quantidade segura? É zero. Esse é o ideal, não usar. Porque isso aí nós vamos ter alterações do neurodesenvolvimento, alterações congênitas, todas ligadas ao uso do álcool na gravidez. Então, assim, usar o álcool na gravidez é muito ruim para o feto. E você vai ficar aí sempre aguardando assim, o que vai vir de pior? Claro, se não tiver aborto espontâneo, que há um grande risco de aborto espontâneo, há também de parto prematuro. Então, e também um grande número aí de história de morte fetal entre essas mulheres que consumem álcool aí durante a gravidez. Então, esse cuidado é extremamente importante. Gostei dessa pergunta. Ela nos ajudou a poder falar aí para não usar álcool durante a gravidez, em hipótese alguma, achando que qualquer quantidade é segura. Porque eu costumo dizer o seguinte, para poder fechar aqui com minhas amigas, e vou pedir as considerações finais delas, é o seguinte: é muito engraçado quando você vai ao médico e o médico fala o seguinte: que tanto que você bebe? Eu tomo um copo de vinho diariamente. Isso é tranquilo, não é nada não. Não é nada não, porque o médico bebe mais do que isso. Aí ele está falando que essa quantidade é segura baseada no que usa. Qualquer pessoa que fizer uso de álcool diariamente
Está correto? Está adequado? Não é alcoolismo? Olha, não, ele está usando diariamente. Ele não consegue parar. Então, não pode tomar por base a quantidade que você usa, a quantidade que você está tomando, para falar que o outro pode tomar diariamente, que isso não vai fazer mal. Ah, uma dose de uísque diariamente não é problema. É problema. Qualquer quantidade do álcool na gravidez é problema. Concorda, Annalise? Concorda, Ana? Com Ana? certeza, com certeza, com certeza. Então, isso é muito interessante, porque fica muito ligado, às vezes, com o tanto que aquele médico que falou aquilo bebe. É como você usar psicotrópico, o médico falou, não, você pode beber nos finais de semana. Por quê? Porque sua mente, seu cérebro, seu tratamento tira férias no final de semana? Desde quando? Verdade. Não tem sentido algum. Bom, eu gostaria dos seus comentários, Ana, dos seus comentários, Annalise, em relação a essa live, a esse tema e a presença de vocês aqui hoje. Annalise, começando com você, finalizando com a Ana. Em relação à diferença, a gente viu aqui muitas diferenças entre mulheres e homens, né? Tanto no desenvolvimento da doença, a droga que você escolhe, quais são as doenças físicas que podem vir, a rapidez com que elas vêm, a rapidez com que se desenvolve o transtorno por uso de substâncias. Eu acho que a mensagem aqui é aquele princípio constitucional da igualdade, né? Você tem que tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. E eu acho que é isso que tem que ficar para todo mundo que está assistindo, mulheres e homens, né? A gente precisa tratar das mulheres como tendo suas peculiaridades hormonais, a gestação e tudo mais. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Ana Cecília. Entre Anas e Anas, concordo totalmente com a Annalise. Eu queria dizer que nós já temos no Brasil algumas organizações para cuidar dessas, por exemplo, do alcoolismo feminino, enfim, e a gente precisa, eu acho que começar, e as mulheres é que tem que ajudar a fazer isso, obviamente, principalmente com esse espaço que o Antônio Geraldo deu para a gente falar desse tema, a trabalhar o estigma. Se a gente não trabalhar esse preconceito, que nos afasta de tudo, das pesquisas, do ajuste do tratamento, de tudo, de aprender sobre isso, de poder, enfim. Eu acho que nós temos que começar desse degrau. Eu achava que lá atrás, quando eu fui estudar a história das drogas, né, na humanidade, a revolução industrial ia mudar a vida das pessoas, né? Eu sou do século passado. E não mudou, entendeu? A mulherada fica querendo ser igual ao homem até na droga. Não é. Então vamos trabalhar para que a gente vença esse preconceito e que a gente tenha a chance de ser mais saudável e mais feliz. Obrigada, Antônio Geraldo. Obrigada, Ana. Obrigada, Antônio Geraldo, é verdade. Obrigada. Eu no começo não cheguei a falar, foi tanta correria. Obrigada por ter me convidado. Obrigada, Cecília, também é um prazer. Eu quero agradecer as duas, trabalham pela BP o ano inteiro, sempre que nós acionamos, voluntariamente. Nós não recebemos nenhum salário, nós não recebemos nenhum FII para poder participar disso aqui agora e fazer essas lives, né? E nem aulas, e nem conferências, e nada disso. Nós queremos aproveitar que essas duas estarão aqui em Brasília, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, de 23 a 26 de outubro deste ano. Garanto para vocês que elas estarão ali dando aulas importantes, interessantes. A Annalise vai fazer uma dupla ali com o Sérgio Paulo Ramos, já para poder falar sobre novas substâncias que estão entrando no mercado, aí se realmente tem indicação na psiquiatria, se não tem. Até agora, na maioria delas não tem, mas vamos ver o que a Annalise vai mostrar lá, o que o Sérgio vai mostrar lá. E a Ana vai, com certeza, mandar para mim uma proposta aí de como eu faço, como eu trato, e vai ser bastante legal. Isso, boa. Pronto, você só me manda quem vai ser seu parceiro ou sua parceira nessa mesa, para a gente poder fazer uma mesa. Oi? As Anas. Vamos. Eu também tenho uma Ana, hein?
Eu também tenho uma Ana, só que a minha é Ana Luísa. Olha aí. Pode mandar lá vir. Mas vamos fazer. Todo mundo tem. Mas se- Todo mundo tem uma Ana na vida. Seja Santa Ana, Nossa Senhora. Nossa Senhora, não Aparecida. Mas olha, falando aqui para vocês, no Congresso nós vamos ter algumas novidades bem interessantes, nós vamos convidar famílias da ciência, convidando algumas pessoas que têm 2, 3 profissionais da área de saúde e suas famílias e que poderão participar conosco, apresentando aqui temas e questões importantes da psiquiatria brasileira, e nós vamos estar aqui aguardando vocês. Semana que vem, nós temos mais uma live super interessante, que todos vão gostar muito, e que vai ser com 2 mulheres. Vai ser com a Carmita Ábido e com a Louise Bremberger. Nós vamos falar sobre a sexualidade feminina. Assistam, estejam aqui conosco. Até a semana que vem. Boa noite a todos e bom descanso. Fiquem com Deus. Tchau, minhas amigas. Boa noite.